Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Segunda-feira, o mundo tricolor foi sacudido por uma bomba. O bilionário Al Nassr apresentou proposta pelo artilheiro Germán Cano. O torcedor, que já solta gritos no Maracanã defendendo o centroavante argentino, agora trava um conflito interno entre sonhos de lucro e desespero por manter seu camisa 9 em Laranjeiras. O noticiário esportivo estremeceu, cifras astronômicas vindas do mundo árabe soam como um furacão capaz de levar Cano para longe do tricolor. O impacto emocional em quem enxerga em Cano mais que gols, uma identidade de raça e compromisso, é profundo. No gramado, Renato Gaúcho treina o grupo com intensidade, manteve-se em silêncio institucional, mas sabe que o jogo fora das quatro linhas mexe com o elenco. Sob sua batuta, o time vive momento competitivo consistente, ocupando atualmente a sexta posição do Brasileirão 2025, com 20 pontos em 11 partidas. Cada treino é marcado por olhares tensos e mensagens cifradas. Os jornalistas vasculham Transfermarkt e o OneFootball em busca de validade da proposta, enquanto a torcida mobilizada nas redes sociais promove campanha Cano fica, questionando se o valor oferecido compensa a perda no ataque. Debates ferve: unir-se à era dos negócios bilionários ou defender a essência do time? Nas Laranjeiras, o clima é de tribunal de júri. Há quem defenda a venda em nome do equilíbrio financeiro instantâneo. Outros, em coro, querem sangue no olho, lembranças de viradas sobre rivais e a liderança do ataque. Afinal, Cano, com média de quase um gol a cada 2 jogos, é peça central e referência para os mais jovens. Renato, o comandante, sabe que uma eventual saída abalaria o elenco. Cano é muito mais que artilheiro, é líder no vestiário. Sua arrancada, força em bolas aéreas, presença diária será insubstituível. Mas, diante de uma proposta de valor incalculável, o discurso técnico esbarra nas contas do clube. Como resposta tática, o técnico pode recalibrar o sistema ofensivo, apostar em garotos da base e no entrosamento coletivo. No entanto, o torcedor teme uma desidratação ofensiva. Sem Cano, quem será a referência na área? E a arrancada contra adversários de peso? Outro fator que aquece o debate: o Mundial de Clubes. O Fluminense está disputando a competição neste início de julho contra o Al Hilal e vive momento de projeção global. Um momento chave para Cano brilhar e aumentar seu valor. Vendê-lo agora poderia parecer um tiro no pé esportivo. Dentro do clube, fontes indicam que a direção busca coberturas para reforços, nomes para reforçar o ataque já estão sendo analisados. Mas, mesmo com cenários mapeados, repor Cano não é sinônimo de replicar a sua qualidade técnica e identificação com a camisa. A torcida se divide, uma fração compreende a lógica do negócio com um alvo milionário, reinvestir e abrir espaço. Outra, com paixão, vive o medo do vazio. Nas redes, posts exaltam o espírito de Cano, enquanto quem defende a negociação traz gráficos de equilíbrio financeiro. No vestiário, a convivência segue normal, mas o clima é tenso. Sons de chuteiras no corredor, olhares trocados, tudo ganhou contornos de iminência. Um pato reserva? Um substituto barato? O elenco questiona, sutilmente, o rendimento sem o argentino na equipe titular. O calendário mostra que, após o Mundial, o Brasileirão retoma com confronto duro contra o Cruzeiro, no Maracanã. Partida decisiva. Com Cano, o time sonha com recuperação, sem ele, o nervosismo pode se intensificar. Renato monta suas peças, mas sabe, a força emocional vai pesar. A cidade vive essa narrativa como novela esportiva. Caminhar nas ruas do Rio remete ao tema: vendemos o Cano. E agora? No trabalho, no ônibus, o assunto rende debates entre clássicos de alegrias e medos. É o futebol de impacto real na vida cotidiana. Enquanto isso, o departamento de marketing do clube já monitora desgaste em sócios históricos. A fidelização pode sofrer abalo se Cano for negociado. Não é só questão de camisa, é de identidade tricolor e proximidade afetiva com a torcida. Nos bastidores, dirigentes articulam cortejos interessados, enquanto outros conversam com o staff do atleta para sondar a vontade dele. Cano, por sua vez,
mantém perfil discreto. Seu foco segue em campo, mas a mente certamente já contempla possibilidades. E assim, o campeonato segue. Cada rodada sem Cano será olhada com lupa. Imprensa esportiva prepara pautas de repercussão e projeções. Quem assume a vaga de artilheiro do camisa 14? Há jogadores que podem assumir, sim, mas nenhum tem seu faro de área. O jogo psicológico continua. Tempo corre. O Fluminense precisa de respostas rápidas, decisões precisam ser tomadas antes da próxima janela. O bilionário Al Nassr oferece fortuna. A torcida, em campo próprio de emoções, segue dividida entre venda e permanência heroica. O relógio da janela internacional de transferências avança implacável, e cada minuto sem uma resposta do Fluminense aumenta a tensão. O Al Nassr, com seu poderio financeiro, não recua, aumentou os bônus por performance e incluiu cláusulas que deixariam Cano entre os atletas mais bem pagos da Liga Saudita. O montante total beira os 100 milhões de reais. Mas será que o coração tricolor tem preço? Enquanto isso, o Fluminense mantém silêncio oficial. A diretoria sabe que qualquer declaração precipitada pode incendiar ainda mais a já fervorosa torcida. Renato Gaúcho, experiente e estratégico, evita entrevistas, mas nos bastidores já discute possíveis reposições com o departamento de futebol. O problema? No mercado atual, poucos jogadores oferecem a regularidade e o espírito decisivo de Cano. Nas redes sociais, a hashtag #FicaCano já figura entre os assuntos mais comentados do Brasil. Torcedores relembram seus gols mais icônicos, como o da virada contra o Flamengo na final do Carioca ou aquele contra o River Plate na Libertadores de 2023. A comoção é generalizada, e até ídolos do passado manifestam apoio à permanência do craque. Jogadores do elenco, embora cautelosos, deixaram escorregar sua opinião. Cano é nossa referência, disse o Meia Lima em entrevista após a vitória contra o Cuiabá. O zagueiro Marlon também foi direto. É muito mais que atacante, é um símbolo desse grupo. A fala dos colegas reforça a ideia de que sua ausência causaria um impacto emocional que vai além do campo. O momento da equipe é delicado. Após o empate fora de casa com o Red Bull Bragantino, o tricolor caiu uma posição e agora figura na 7ª colocação do Brasileirão. O rendimento ofensivo vem oscilando, e a ausência temporária de Cano por desgaste físico já fez o time sofrer. Sem ele, a produção ofensiva cai drasticamente, o que preocupa. Cano, mesmo silencioso publicamente, vive um dilema pessoal. Aos 37 anos, essa pode ser sua última grande oportunidade de mudar de patamar financeiro e garantir segurança definitiva para a família. Mas abandonar o clube que o acolheu, que o tornou ídolo, não é uma decisão fácil. Os filhos já estão ambientados ao Rio, e ele próprio se diz encantado com o carinho que recebe. Há rumores de que o jogador teria pedido uma reunião com a diretoria para entender os planos do clube e avaliar a proposta com calma. O que se sabe é que, caso a proposta seja recusada, o Fluminense planeja oferecer uma renovação até 2026 com aumento salarial e bonificação por metas atingidas. Nos bastidores, a cúpula tricolor busca investidores para garantir a permanência do argentino. Empresários ligados ao Fluminense tentam viabilizar uma engenharia financeira que segure Cano sem comprometer o caixa do clube. A ideia é clara: evitar que o ídolo saia sem ter uma reposição à altura e manter a competitividade da equipe nas 3 frentes em disputa: Brasileirão, Copa do Brasil e Mundial. Os números são incontestáveis. Em 2025, Cano já soma 16 gols em 24 jogos, sendo artilheiro isolado da temporada. Sua média de finalizações é superior a qualquer outro jogador do elenco, e sua liderança em campo é visível. É ele quem vibra, puxa a torcida, chama o jogo quando o time está acuado. Renato Gaúcho se vê diante de um dilema tático. Caso a venda se concretize, será preciso reconfigurar toda a estrutura ofensiva. Nenê e Cauã Elias, jovens da base, até mostram potencial, mas ainda estão em processo de maturação. A responsabilidade de vestir a camisa 14 é gigante. Além disso, o mercado nacional carece de atacantes com perfil similar ao do argentino. Enquanto isso, a imprensa internacional já trata o negócio como quase certo. Sites árabes e europeus dão como iminente a saída do artilheiro para o futebol saudita.
Porém, no Fluminense, nada é oficial. Há resistências internas, principalmente por parte de conselheiros e membros da comissão técnica, que defendem a permanência por razões esportivas e simbólicas. A situação ganhou contornos ainda mais dramáticos quando, após a vitória sobre o Santos, Cano caminhou em direção à torcida, bateu no escudo do Fluminense e aplaudiu demoradamente a arquibancada. O gesto, simples, foi interpretado como um possível adeus. As câmeras captaram olhares emocionados, e as redes explodiram com teorias. Mesmo diante de tudo, o Fluminense ainda tem chances reais de brigar na parte de cima da tabela. A equipe vem de 4 partidas sem perder, e a evolução sob comando de Renato é nítida. Com Cano, o sonho de um título nacional em 2025 permanece vivo. Sem ele, o projeto precisará ser rediscutido. E agora, a decisão está sobre a mesa. Manter Cano, resistindo ao apelo bilionário do Al-Nassr, ou vender o ídolo e buscar alternativas no mercado. O futuro do Fluminense passa pelas próximas horas. A torcida segura a respiração, o elenco aguarda, e Germán Cano carrega o peso de uma escolha que pode mudar o destino do clube. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! No epicentro dessa tempestade emocional, o que se vê é um Fluminense dividido entre razão e coração. A proposta do Al-Nassr, embora tentadora e difícil de ignorar do ponto de vista financeiro, esbarra na conexão visceral que Germán Cano criou com a torcida, com os companheiros e com a própria história recente do clube. Sua trajetória no tricolor é marcada por gols decisivos, liderança natural e um carisma que conquistou os tricolores de todas as gerações. A diretoria, mesmo diante de uma proposta irrecusável do ponto de vista econômico, entende que há valores que não cabem em uma planilha. Cano é um desses casos raros no futebol em que o atleta ultrapassa a condição de jogador e se torna símbolo de uma era, de uma filosofia de jogo e de um sentimento coletivo. Vender um ativo assim pode gerar lucro imediato, mas pode também abalar a essência do clube e romper um elo construído com suor, raça e entrega. Nas arquibancadas, o apelo é claro, a torcida quer Germán Cano no Fluminense. Quer mais gols no Maracanã, mais beijos no escudo, mais finais disputadas e mais capítulos escritos por esse argentino que virou carioca de alma. Manifestações estão sendo organizadas para os próximos jogos, faixas serão estendidas e músicas já estão sendo compostas para demonstrar o desejo coletivo pela permanência do artilheiro. Cano, por sua vez, mostra gratidão. Fontes ligadas ao staff do jogador afirmam que ele se emocionou com a mobilização da torcida e que isso está sendo levado em consideração em sua decisão. O atleta sabe que, no Al-Nassr, terá cifras astronômicas, mas dificilmente encontrará a mesma identificação que vive no Rio de Janeiro. A escolha, portanto, não é apenas de clube, mas de vida. No fim, o destino está por um fio. Tudo pode ser decidido nas próximas horas. Um sim pode mudar o cenário do futebol brasileiro, uma negativa pode reforçar o espírito de pertencimento e luta que o Fluminense carrega em sua alma. A resposta está prestes a ser dada, e até lá, o coração do torcedor segue batendo forte, ansioso e esperançoso. Seja qual for a decisão, Germán Cano já entrou para a história do Fluminense. Mas, para muitos, essa história ainda não chegou ao fim. Há ainda muitos gols por escrever, muitos clássicos por decidir, muitos gritos de Cano para ecoar no Maracanã. E é isso que o torcedor deseja, que esse capítulo não seja encerrado por cifras, mas que continue sendo escrito por amor, por futebol, por identidade. Porque, no Fluminense, Cano é muito mais do que jogador. É alma. É escudo. É paixão. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.